Olá galera, sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula aqui do canal, seguindo com o nosso curso de banco de dados, né? Então nas últimas aulas eu ensinei o comando create table, ensinei o comando para inserir dados em uma tabela, para excluir dados de uma tabela, alterar dados de uma tabela, certo? Então nessa aula eu vou falar um pouco mais sobre o comando de pesquisa de dados na tabela, que é o select, né? Que a gente já fez em algumas aulas, mas eu vou fazer uma aula um pouquinho mais completa sobre o comando select, certo? Então, para isso, a gente tem aqui, ó, a tabela pessoa. Vamos dar um select nessa tabela pessoa. Quando eu falar o termo dar um select, quer dizer que eu estou querendo pegar todos os dados, ou não só todos os dados, mas algum dado, alguma informação de dentro de uma tabela. Tá? Então, se eu quero pegar dados da tabela pessoa, eu vou usar select, ou seja, eu quero selecionar dados. Aí eu vou especificar qual o dado que eu quero pegar da tabela pessoa. Se eu quiser pegar todos os dados, eu vou usar um asterisco. A palavra from para indicar de onde vai sair esses dados e o nome da tabela. Se eu executar isso daqui, olha só, ele traz tudo de dentro da tabela pessoa, certo? Bom, vamos inserir, vamos fazer a mesma coisa, aliás, com a tabela venda. Ó. Select asterisco from venda. Vai funcionar do mesmo jeito, mesmo esquema. Seleciono o comando que eu quero executar. Ó, foi inserido aqui com sucesso dentro da tabela. Aliás, foi trazido aqui com sucesso os dados da tabela venda. Vamos inserir mais dados nessa tabela venda. Comando então insert into venda, os dados código, vírgula, nome, underline cliente, vírgula, valor, underline total, vírgula, valor, underline desconto. Então todos os campos que eu quero. Quais são os values, ou seja, os valores que esses campos vão conter? Aí eu vou colocar lá, número 2, primeiro dado, que é o código, número 3. Isso daqui já foi explicado, né, na aula de insert. Vou fazer um pouco mais rápido, tá? Ok, galera? Então, vamos lá. Quando é número, eu não preciso por nada. Vamos colocar aqui assim algum valor aqui e só para a gente ter aqui informações. Se eu executar agora aqui, foi inserido com sucesso. E se eu mandar selecionar tudo da tabela venda, tá aqui o João Braga. Vamos inserir mais coisas aqui, ó. Eu vou copiar e colar esse dado, esse comando. Vou dar um Ctrl C nele e Ctrl V várias vezes pra gente ter vários dados. Então eu vou só substituir aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7 dados. Vou mudar aqui o nome aqui para Pedro Henrique. Vou mudar aqui também os valores para não ficar muito igual, né? Dá um desconto aqui de 10.
Aí agora aqui, vou mudar aqui também o nome. Vou colocar esse Henrique aqui com H maiúsculo, né? Ana Cleusa, certo? 800, vou deixar esse desconto mesmo. Vou mudar aqui o outro para Maria Bernadette. Aliás, nunca posso usar vírgula nos insert. Vou mudar aqui o desconto para 54. Seu Madruga. R$6.000, não vai ter desconto. Vamos deixar 100 só para ver o que acontece. E aqui o último, não podia faltar o Tião Macalé. Vou colocar aqui acento, né? Na vírgula é ponto. E bota aqui então ponto 9. Vamos inserir então. E depois fazer um select. Deixa eu ver aqui. Tá faltando aqui, ó. Como eu declarei aqui que eu ia inserir o valor de desconto e eu não depus o valor de desconto aqui, deu pau. Então, só para mostrar aqui que eu posso omitir, né? Que vai funcionar tranquilamente. Perceba que foi interessante desse erro, que eu quero que vocês percebam uma coisa. O PostGrid ele executa sequencialmente. Como eu tinha selecionado tudo, esse dado foi inserido. Quer ver? Não foi. Antigamente, nas outras versões do PostGrid, PostGrid 3, 2, isso daí acontecia. Bacana. Então foi bom que até comigo aqui foi um negócio diferente. Deixa eu ver aqui. O que mais deu? Sintaxe erro no fim. Por quê? Foi o código. Foi o nome do cliente. Deve ser os acentos. Valor total. Valor de desconto. Muito provavelmente são os acentos. Vamos tirar os acentos para testar. É bom que dá esses erros para a gente tentar resolver junto, né? Então, ó, já foi inserido. Deixa eu selecionar tudo aqui. Até que eu tentei selecionar o 2. Pronto, como eu tinha selecionado de código 2, ele falou que já existe porque o 2 é a chave primária. Agora deu certo, se eu executar aqui, ó, tudo inserido bonitinho, inclusive aqui, ó, com null. Tá, beleza, isso daqui a gente aprendeu nas outras aulas. Agora vamos aprender algumas coisas a mais do comando select aqui. Vamos supor que eu queira selecionar somente uma informação daqui de dentro. Então, por exemplo, eu quero selecionar todos os dados do João Braga. Então, eu vou colocar select. Primeiro, eu só quero selecionar o nome João Braga. Select. Aliás, só quero selecionar o nome dos clientes. Vamos fazer por parte. Então, vou colocar aqui, ó, select, o nome do campo. From cliente. Então quer dizer, para mim selecionar somente os nomes, é só eu trocar o asterisco pelo campo. Então se eu fizer isso, executar from clientes, tem um S, from venda, né? Oh Deus, é venda, não clientes, foi mal. Venda. Errei o nome da tabela.
Então, ó, somente os nomes. Se eu quisesse, não o nome, eu quisesse o valor de desconto, valor underline desconto. Então é só mudar para o campo que eu quero. Vou lá e vou executar. Agora veio todos os valores de descontos. Se eu quiser o valor de desconto do João Braga, então eu posso filtrar por meio de uma condição chamada where pelo nome underline cliente sendo igual João Braga. Aqui eu tenho algumas coisas para falar deste comando para ficar bem claro. Tá aqui, ó. E se eu for ver o do João Braga, o valor de desconto é R$50,50. Isso daqui se assemelha com a condição where da programação, do if, né? Olha só. Eu estou selecionando o valor de desconto de dentro da tabela venda, onde o nome do cliente for João Braga. Então aqui, ó, se eu selecionar tudo da tabela venda, João Braga, de fato o valor de desconto é R$50,50. Então o que eu fiz? Eu estou selecionando somente o campo valor de desconto, onde o nome do cliente for João Braga. Eu tenho que ficar muito esperto com isso. Se eu trocar aqui o valor de desconto para asterisco, ele vai trazer todos os campos do João Braga. Se eu quiser, eu não quero desconto, eu quero trocar isso daqui, eu quero que traga o valor total da venda, né? Valor total. E eu executar, o que ele vai fazer? Ele vai trazer aqui o valor total. Bom, é bem tranquilo de entender, né? Você pode perguntar, existe outros tipos, né, de filtros aqui, né? De select? Sim, existe. Por exemplo, eu estou filtrando pelo nome João Braga, mas eu poderia filtrar também, ó, pelo valor de desconto. Por exemplo, o valor de desconto igual a 10. Então eu trocaria aqui, ó, a minha condição. Olha, select. Quero selecionar todos os dados da tabela venda, onde uso where o valor do desconto seja igual, no caso, a R$50,50. Se eu fizer isso, ele vai me trazer todos os dados do João Braga também. Ó, aliás, todos os dados que tem R$50,50. No caso, eu deixei também a Cleusa. Da hora, né? Se eu quisesse que o desconto fosse assim e não trazer tudo, mas trazer somente o nome do cliente ou o código, eu colocaria aqui o campo que eu quero. Eu quero somente o código. Eu quero o código e o nome do cliente. Então coloco uma vírgula, nome, underline, cliente. Então ele também me traz dois nomes. É só eu separar por vírgula os campos que eu quero. Então de acordo com a condição, tá? Isso daqui também funcionaria aqui, né? Se eu colocasse código e nome do cliente aqui, funcionaria. Tanto é que se eu selecionar de venda para cá e mandar executar, ó, ele traz tudo. Ele desconsidera o que eu não selecionei. Também posso conjugar isso daqui, ó. Eu posso falar que eu quero o valor de desconto sendo igual a R$50,50 e o nome do cliente seja Ana Cleusa. Então eu uso o AND. E aí eu repito a condição. Seja igual Ana Cleusa.
Agora vocês vão perceber que o João Braga vai ficar de fora. Por quê? Eu fiz uma condição composta, onde eu tenho duas condições a ser aceitas. Então o AND é como se fosse o E. Este tem que ser verdadeiro, ou seja, o valor do desconto tem que ser R$50,50 e o nome do cliente tem que ser Cleusa. Da hora, né? E aqui eu posso mudar, trazer os parâmetros que eu quiser. Do mesmo jeito tem o E, tem o OU, onde no E essas duas condições que estão ao lado do E, ou seja, as condições que o E está entre ela tem que ser verdade. Se eu usar o OU ou OR, uma delas tem que ser verdade. Então o E, as duas condições tem que ser verdade, o OR, uma delas sendo verdade, dá certo. Tanto é que provavelmente na hora que eu executar aqui vai trazer o João Braga também, porque se o valor de desconto for R$50,50 ou o nome é Ana Cleusa. Então esse ou faz com que o João Braga entre nessa condição por causa do ou. Então, ó, quer ver? Olha lá, o João Braga tá lá. Eu também posso colocar aqui mais cláusulas. Por exemplo, colocar um AND código seja igual a 3. Aí o que vai acontecer? Só vai trazer o que for 3. Percebam que não tem. O código de João Braga é 2 e da Ana Cleusa é 3. Então vai dar um erro. Não deu erro. Professor, não deu erro. Por quê? Porque eu tenho esse ou aqui, ó. Se for R$50,50 ou o nome Ana Cleusa e o código 3, ele vai trazer os dados. Como entrou aqui, ó, no ou, ele deu certo. Se aqui fosse AND, já não daria certo. Fazendo os testes aqui para vocês verem as particularidades. Ó, não trouxe nada. Se aqui fosse OU, no caso OR, né? O que aconteceria? Ó, trouxe por quê? E trouxe até o Pedro Henrique, que não é esse valor de desconto. Por quê? Ó, valor de 50 centavos, 50 e o nome Ana Cleusa, só ela atende. Ou o código 3. Trouxe ele, apesar dele não ter esse valor de desconto, ele é o código 3. Então o OR tem essa particularidade. Se eu quisesse colocar outro OR, código 2, ele iria funcionar. E agora ia trazer o João. Olha lá. Certo? Então eu posso fazer esse tipo de condição também. Outra situação que eu posso querer filtrar é todos que tenham desconto entre 10, por exemplo, menor ou igual a 10 e maior que 60, por exemplo. E menor que 60. Então eu faria um select. Nesse caso eu vou usar o asterisco from venda where valor underline desconto seja maior ou igual a 10 and valor underline desconto seja menor ou igual a 60. Então veja que nesse caso eu tenho uma condição aqui agora que tem um maior ou igual ou menor ou igual. Isso daqui eu posso também usar. Então se eu executar, ó, valores de desconto entre a faixa de 10 e 60. Pode perceber que descontos maiores não entrou. Acho que aqui todos são, né? Nessa faixa. Mas se, por exemplo, eu vier aqui mudar, ó, por exemplo, de 30 a 60, os que tem 10, ó, não entrou. Outra coisa que é interessante eu verificar é que se o uso do, voltando aqui no exemplo anterior, o uso do menor ou igual, você tem que saber muito bem o intervalo que você quer pegar, porque se você tirar aqui o igual,
você não pega nem o 60 nem o 10. Tanto é que na hora que eu executar esse 10 aqui não vai aparecer. Olha lá. Então, galera, essas condições elas podem ser usadas para filtrar melhor as informações que a gente quer, tá? Comando select isso daqui, né? De uma maneira bem simples, ok? Então aqui tem alguns comandos que são importantes, tá? Where, então a gente está usando o comando where e condições, tá? Condições de igualdade e de maior ou menor. Eu ensinei também a ideia do end e do or. Isso daqui, galera, é o mesmo princípio da lógica de programação, tá? Se você não compreende muito bem essa questão do end, do or, do maior, do menor, sugiro que você dê uma olhadinha no nosso curso de lógica que foi finalizado há pouco tempo aí no canal, que ele vai ajudar a compreender um pouco melhor essas questões aqui, certo? No demais, estou disponível aí para dúvidas aí, tá? Nas próximas aulas a gente vai aumentar um pouquinho o nosso conhecimento em relação aos códigos. Essas condições a gente vai continuar trabalhando com elas, tá? Outros códigos que vão ajudar muito a resolver problemas aí com banco de dados. Então aqui a gente está bem no princípio ainda, tá? A gente ainda vai aprender muita coisa, certo? Mas demais é isso. Muito obrigado a todos. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, né? Dar aquele joinha no vídeo, falar para os amigos sobre o canal, curtir nossa página no Face, no Instagram. E é isso. Muito obrigado a todos e uma excelente noite. Até mais.